Bom, muito boa noite a todas, a todos aqui presentes. Sexta-feira, dia 16 de maio, 7h13. Estou aqui, tenho a honra de estar com o professor Cristiano Bodar, mais uma vez nessa oportunidade, nessa atividade remota, e vários estudantes, professores, estudantes da licenciatura em Ciências Sociais da UERJ, vários alunos meus, para essa, que é mais uma oportunidade. A gente já fez algum tempo atrás, quando o professor Cristiano lançou a obra sobre canções para ser usadas no ensino de sociologia, também o livro Uso de Fotografias no uso no ensino de sociologia, no ensino de ciências sociais, e dessa vez a gente tem a oportunidade de estar com ele para essa atividade, que é ouvindo o autor, né? Quer dizer, essa iniciativa muito interessante que o Cristiano tem, de estar falando um pouco sobre a sua obra essas todas, né, e tantas, que são tão relevantes para o nosso trabalho no ensino de ciências sociais. Dessa vez, aqui a obra, O que Aprender para Ensinar Sociologia, que eu tive o prazer de ler. E aí, só falando um pouquinho do Cristiano, para quem não conhece, embora o Cristiano seja uma referência na nossa área, alguém que nos inspira muito, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso. O Cristiano é professor da Universidade Federal de Alagoas, doutor em Sociologia pela USP, pós-doutor pela UNB, atua no Centro de Educação e no Programa de Pós-Graduação da UFAL, né, Federal de Alagoas, onde também é vice-coordenador, professor da linha de pesquisa Cultura e Conhecimento. É editor, gerente e fundador dos Cadernos de Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a CABEX, editor da revista Latitude, do PPGS, da UFAL, da revista Café com Sociologia, que fundou em 2012. Além disso, fundou a editora e o blog Café com Sociologia, tão conhecido blog Café com Sociologia, que conta com mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, cerca de 70 livros publicados. Coordena o grupo de pesquisa e ensino dos conhecimentos das ciências sociais, Consciências Sociais, da UFAL. Tem experiência como avaliador de obras didáticas, incluindo livros do PNLD, o livro que participou mais recentemente do PNLD. É autor de diversas obras dedicadas ao ensino de ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política. Seus trabalhos acadêmicos acumulam mais de 970 citações no Google Scholar, tendo se destacar na formação de professores e na orientação de pós-graduação, né, sendo premiado pelo Ministério da Educação com o Prêmio Professores do Brasil e pela ABEX por orientar melhor dissertação no ensino de sociologia 2022-2023. São só algumas questões aqui do Cristiano, algumas, entre tantas, coisas importantes que ele tem feito pela nossa área de ensino de ciências sociais, ensino de sociologia. Então, Cristiano, muito obrigado por disponibilizar teu tempo, e mais recentemente, bolsista de produção do CNPq, né? Eu parabenizo publicamente por isso, um reconhecimento pelo trabalho que ele tem feito, e que abre espaço, com certeza, para muitos de nós, pesquisadores da área de ciências sociais, na área de ensino de ciências sociais, ensino de sociologia. Que é uma área que está crescendo, e certamente o Cristiano colabora muito, tem colaborado muito nos últimos anos, estimulando parcerias, e que nós possamos, né, colocar nossos produtos. Agora mesmo tem o livro Conceitos e Expressões de Sociologia, que em breve vai sair. Eu, com o companheiro Alberto, tem um trabalho que está na reta final, tem o de Antropologia também no seu terceiro volume, vai sair. Enfim, é uma produção muito vasta que tem sido feita nos últimos anos, estimulando que toda a comunidade que trabalha, todos os professores que trabalham com sociologia possam ter voz, possam participar e realmente colaborar para o crescimento da nossa área, que é uma área que enfrenta tantos desafios, né? Principalmente agora, frente à reforma do ensino médio. Então, Cristiano, eu te passo a palavra. Muito obrigado pela presença, e a gente espera poder realmente aprender muito contigo aqui nessa noite. Primeiro, começar agradecendo, né, o convite, estar participando aqui com vocês, e agradecer a presença de cada um e cada uma, né, nessa noite. Espero que tenhamos um momento aqui produtivo, né, intelectualmente,
Enfim, e aí agradeço pela atenção, né, que vocês estão tendo aqui com minha participação. Como a proposta é tratar um pouco do livro, e, na verdade, o livro não é possível ser tratado em tão pouco tempo, né? A gente está falando de um livro de 250 páginas, né, com muitos temas, e temas muito diferentes. Eu, então, fiz uma seleção aqui arbitrária, não tão arbitrária, porque eu acho que é uma temática que é o cerne da obra, não só o cerne desta obra, mas o cerne dos trabalhos que eu tenho feito nos últimos anos. A começar ali uma reflexão inicial com o livro Uso de Canções, depois o uso de fotografias, e agora esse O que Aprender Sociologia, e agora, mais recentemente, um livro que foi finalizado, inclusive hoje ficou pronto, foi para a gráfica, que é um livro sobre questões éticas raciais nas aulas de sociologia. E todas essas obras, elas têm um cerne, uma preocupação importante, e por isso eu vou tratar dessa questão, desse miolo aí que eu estou me referindo, que passa por todas essas obras, porque pela importância que eu entendo, pela importância pedagógica e pela importância política. Veja, é algo que eu entendo como importante pedagogicamente e que tem desdobramentos políticos, certo? Eu estou me referindo à preocupação, à minha preocupação com o fato de que nós precisamos avançar, nós que eu falo, nós professores de sociologia, nós precisamos avançar na clareza da especificidade da disciplina. Estou dizendo com isso, tocando em miúdos, estou querendo dizer que nós precisamos fazer com que os estudantes e as estudantes, elas sejam capazes de compreender a diferença de uma aula de história para uma diferença de uma aula de geografia, de sociologia. A diferença da aula de sociologia para uma aula de história, para uma aula de filosofia, para uma aula de geografia. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Vejamos, se não houver diferença, se o aluno não acha que tem diferença, isso significa que outra disciplina pode ocupar o nosso espaço no currículo sem nenhum prejuízo. A partir do momento que a aula é a mesma coisa, então tira uma disciplina, aumenta a carga horária da outra disciplina. Aparentemente é uma escolha positiva. Né? Só que isso tem impactos políticos, né? Isso tem impactos no mercado de trabalho, que a gente precisa considerar. Então, como não permitir isso? É pensar, veja, é provocar, que essa minha tentativa nessas obras, é tentar provocar os professores para refletir essa especificidade. Para que nós tenhamos clareza e consciência do que é dar uma aula de sociologia. E quando eu me refiro a dar uma aula de sociologia, é comum as pessoas acharem, e inclusive por conta, não porque não sabe, mas é porque pouco pensamos sobre isso, né? E é isso, a minha questão é chamar a racionalidade do processo, ou seja, dar-nos aula de forma consciente, porque eu vou dizer, depois vocês vão entender, nós damos aulas e muitas vezes não fazemos as coisas conscientemente. E quando nós não fazemos conscientemente, tendemos a não fazer bem feito, como se fizéssemos conscientemente. Para exemplificar o que eu estou dizendo, quando nós vamos numa rádio, né, uma rádio, a primeira coisa que na rádio eles fazem é dar um fone de ouvido como esse que o Wallace está usando. Né? Não um headphone, mas um fone para ouvir o retorno. Isso acontece por quê? Porque quando eu ouço a minha voz e começo a prestar atenção no que eu estou dizendo, eu começo a melhor racionalizar o que eu vou dizer. Então, eu começo a ter uma preocupação maior com minha dicção, né, com a pronúncia das palavras, com a tonalidade, com a melodia da minha voz. Por quê? Porque eu estou consciente da minha voz. Então, a consciência me permite um melhor trabalho da minha voz.
Quando nós vamos dar aula de sociologia, nós precisamos também ter consciência do que nós estamos fazendo enquanto professores de sociologia em relação à especificidade. E eu falo consciência porque acredito, né, isso não é demagógico, eu acredito que no processo de formação, ao longo da graduação, embora possamos ter deficiências formativas, mas nós adquirimos uma maneira que é específica das ciências sociais para dar aula. Vejamos. Então, estou chamando a atenção, não estou propondo algo novo. O que eu quero mostrar para vocês, o meu argumento é que existe uma especificidade que nós não somos plenamente conscientes. E isso tem prejudicado a prática docente. Isso tem feito professores, na aula de sociologia, usar uma música lá da ditadura militar e acabar dando uma aula de história e não uma aula de sociologia. Usar uma música sobre meio ambiente e acabar dando uma aula de geografia e não uma aula de sociologia. Por falta de vigilância necessária. Agora, primeira coisa que nós precisamos entender é, então, qual é essa especificidade? Para entender essa especificidade, a forma como eu venho pensando nos últimos anos é da seguinte maneira. Uma disciplina escolar, né, em geral, com exceção de componentes curriculares malucos, como a BNCC trouxe, né, que não tem respaldo dentro do campo científico, mas as disciplinas tradicionais, elas têm uma referência científica. Elas são resultados de um processo de transposição desse saber científico em um saber escolar, ou um saber ensinável. Esse processo de transposição, ou recontextualização pedagógica, enfim, né, existem nomes diferentes de acordo com a teoria, mas as teorias elas são consensuais em dizer que a disciplina escolar tem uma referência científica. Ela não é descolada, ela não pode ser diferente. Ela tem suas especificidades resultantes desse processo de transposição, mas ela não é algo diferente. Então, se eu quero conhecer a disciplina, o que eu preciso fazer, e é isso que eu tenho feito, é olhar para o campo científico, entendendo o processo de transposição, identificando no campo científico as especificidades das disciplinas referência. Então, se a gente pega, por exemplo, o que é uma aula de história, a gente olha para a produção científica de história, para a área científica de história, a gente entende a disciplina. Então, eu preciso fazer esse movimento, olhar para a área referência para entender a disciplina. E aí abre um parênteses. Qual é a nossa área referência? A despeito de termos o nome sociologia, a área referência é sociologia, antropologia e ciência política. Essa é a nossa área referência, porque é o curso de ciências sociais, né, com algumas poucas exceções no mercado privado, que chama curso de sociologia. Em geral, o curso, o nome é ciências sociais. Então, eu preciso entender qual é a característica das ciências sociais que as torna diferente das outras ciências, e aí eu vou conseguir entender melhor qual é a característica da sociologia escolar. Esse é um ponto. O que vai para a escola? Veja, primeiro, antes de entrar nesse ponto, o que define essa disciplina não é o conteúdo, não é o tema, como muitas vezes as pessoas acham. O que define a sociologia não é o tema. Por quê? Porque o tema, o objeto de ensino da sociologia, ele é um objeto compartilhado com as outras ciências. Porque nós estudamos os fenômenos sociais, nós estudamos a sociedade. Todas as disciplinas sociais, né, humanas, estudam justamente os mesmos fenômenos. Qual é a diferença desses estudos? Está na epistemologia, ou seja, a forma de olhar para o objeto. É isso que diferencia.
Quando um historiador ele olha para o objeto ensinável ou objeto de pesquisa, ele está preocupado principalmente, claro que não exclusivamente, porque ao longo do século XX as disciplinas elas dialogam umas com as outras, mas existe um cerne específico da história. E aí, se tivermos professor de história aqui, pode confirmar ou me refutar, que quando o professor de história está preocupado de olhar o objeto enquanto fato social. Então, o objeto de ensino, o objeto de pesquisa, ele é criado epistemologicamente como um fato social. Um fato social é um fenômeno histórico que tem o elemento tempo como elemento principal de referência para se pensar o fato. Então, esse é o ponto. A geografia. A geografia se preocupa prioritariamente de compreender como que o homem modifica, intervém e vive no espaço. Como que o homem transforma aquilo que é espaço natural em espaço geográfico. Um espaço geográfico é uma construção intelectiva do geógrafo, especificamente do geógrafo. Tá? Então, eu preciso entender qual é a epistemologia das ciências sociais para que eu possa entender qual é a especificidade da sociologia. Esse é o ponto. Ou seja, qual é o olhar diferencial das ciências sociais para que eu possa dizer que essas ciências sociais ela é diferente da história, da geografia, da filosofia. Esse é o ponto fundamental para a gente compreender um pouco melhor o que é as ciências sociais. Mas veja, o que vem do... Mas é um espelho, o campo científico é um mero espelho do campo escolar? Não. Existem algumas regras no processo de transposição didática. Dentre essas regras, que talvez é uma das principais, é que só se transforma em objeto ensinável aquilo que se tem dentro do campo acadêmico, o mínimo de consenso. Então, eu não posso pegar uma teoria que ainda o campo acadêmico não consolidou um consenso mínimo, mesmo que ainda criticado por alguns grupos, mas que se tenha um consenso mínimo, e levar isso para a escola. Eu não posso pegar. Por quê? Porque os nossos alunos eles não têm maturidade de compreender que a ciência ela se autocritica. Então, eu não posso começar uma aula e dizer assim, isso é explicado por X. Mas, segundo fulano de tal, X está errado. Não é X, é Y. Mas tem um outro grupo que acha que é Z. E tem um outro grupo que acha que é L. Tem um outro grupo que acha que é A. Tem outro grupo que acha que é... O aluno vai falar assim, esse negócio de ciências sociais é mera opinião. Tem um monte de gente com opinião diferente. Então, eles não têm essa maturidade. Então, o que nós levamos é aquilo que é consensual. É por isso que a gente vai pegar os livros didáticos, olhando, a gente vai ver que, basicamente, é o mesmo conteúdo, que é aquilo que está consagrado dentro das ciências sociais. Né? Então, por exemplo, temas que tiveram avanço nos últimos 10 anos e que, se há uma construção de um consenso mínimo, começa a chegar na escola, como, por exemplo, temática de gênero, as questões étnicas raciais. Por quê? Porque existe um consenso mínimo no campo acadêmico que dá uma solidez no tratamento enquanto objeto de ensino. Então, esse é um ponto. Então, não é tudo. Se não é tudo, é o que é consenso. E qual é a epistemologia que é consensual no campo científico? É aí que é, na minha opinião, o pulo do gato. O que o cientista faz quando olha para o seu objeto, o cientista social faz que olha para o seu objeto, que é comum entre todos os cientistas sociais, ou pelo menos quase todos? Primeiro, que nós nos preocupamos em olhar a relação entre indivíduo e sociedade. Nenhum cientista social estuda um indivíduo isoladamente, né, como faz a psicologia, por exemplo. Nós sempre analisamos o indivíduo em relação com a sociedade. Então, há uma análise entre indivíduo e estrutura social que está presente ao longo do século XX em toda a sociologia brasileira e internacional. Esse é um ponto. Há um reconhecimento contemporâneo de que tanto a estrutura influencia os indivíduos, quanto também os indivíduos têm uma capacidade de agenciamento. Então, não é um objetivismo puramente,
nem um subjetivismo puramente. Então, há uma relação. Então, ou seja, nós entendemos indivíduo e sociedade em relação, não apenas como coerção. Então, há uma relação. Essa relação, né, segundo quase a totalidade de todos os cientistas sociais, pelo menos os bem informados, vai dizer o seguinte: essa relação é uma relação marcada por poder. Todas as relações entre os indivíduos são marcadas por poder, até com a estrutura. Então, são relações marcadas por poder. Então, o poder é consensual, né? O poder, ele é fruto, ele está presente em todas as relações, né? Superamos a ideia de que poder era algo que um único sujeito possuía, né? Agora entendemos que o poder, ele existe na relação. Se não tiver relação, não tem poder. Então, só existe poder, relação de poder entre senhor e escravo, escravizado, porque na relação entre senhor e escravizado, há relação, então há poder. Se não houver tirar um do jogo, o senhor nada é sem a relação, ou seja, poder nenhum tem se não tiver relação com esse sujeito, né, subordinado. Então, há relações sociais, essas relações são marcadas por poder, essas relações entre indivíduo e sociedade, as estruturas influenciam os indivíduos influenciam a sociedade. Os fenômenos são sempre históricos. Esse é um ponto crucial nas ciências sociais. Não existe um fenômeno que não tem história, que não se desenvolveu pela história. E essa história, ela não é, nas ciências sociais, entendida como linear e nem evolutiva. Ela é uma história dialética, marcada por conflito esses que podem gerar transformações, podem gerar acomodações, podem gerar manutenções, mas é sempre uma história conflituosa, uma história dialética, né? Então, nós temos aí a importância de compreender uma história dialética, porque nenhum cientista social vai achar que é linear, marcada por poder, as relações entre estrutura e indivíduo, todo esse conjunto de elementos é o que dá especificidade, na minha opinião, àquilo que nós analisamos enquanto objeto de pesquisa e, portanto, objeto de ensino. Esse é o ponto. Eu encontro todos esses elementos consensuais num conceito do Norbert Elias, o conceito de figuração, né? O Elias tem a grande sacada de pegar tudo isso daí e dizer o seguinte: o que está diante dos meus olhos, o fenômeno que está diante dos meus olhos, é uma figuração, ou seja, é resultado de tudo isso. Relações de poder, história dialética, relação indivíduo e sociedade, tudo isso, né? Ele tem um livro chamado Introdução à Sociologia, onde ele esmiuça essa ideia de que a sociologia, a preocupação da sociologia é pensar a figuração. Portanto, o que eu estou querendo chamar a atenção estou me apropriando do conceito do Elias, que é mais fácil usar o conceito do que ficar repetindo a relação entre indivíduo e sociedade, estrutura, poder, história, dialética. Em vez de ficar repetindo tudo isso, eu vou usar a expressão figuração. Então, veja, o cientista social ele tem uma leitura, uma concepção figuracional do mundo social. Então, ele olha as figurações, que é composto de tudo isso que eu disse. Então, se eu olho para o ensino de sociologia, qual é a epistemologia que nós devemos adotar para ensinar a sociologia? Uma leitura figuracional. Então, se eu vou trabalhar tema movimentos sociais, uma aula de sociologia, eu preciso demonstrar ao aluno, nesse tema de movimento social, mostrar as relações entre os indivíduos e as estruturas, como que as estruturas produzem a subjetividade desses indivíduos, como que esses indivíduos tensionam as estruturas a partir dos movimentos sociais, como que se dá as relações entre os indivíduos dentro do movimento com o Estado, mostrar que as relações elas são dialéticas, elas não são lineares, os avanços não são progressistas sempre. Então, eu preciso, se eu faço isso, mostro as relações de poder existentes, se eu faço isso, eu estou dando um trato típico das ciências sociais.
Agora, se eu dou uma aula para falar da história puramente dos movimentos sociais, eu estou dando uma aula, provavelmente, de história, e não uma aula de ciências sociais. Veja, o que eu estou dizendo com isso não é, como eu disse, repito, não estou inaugurando nada, não estou falando nenhuma novidade. Eu estou dizendo algo que nós, cientistas sociais, aprendemos durante a graduação. E eu gosto sempre de dar um exemplo, né? É que muita gente se identifica, inclusive eu, particularmente o exemplo é a partir da minha experiência, que é a seguinte: quando nós terminamos o ensino médio, nós imaginamos, agora nós somos grandes amigos, todos os anos vamos nos encontrar. Vamos fazer um churrasco de confraternização, vamos manter a amizade. Beleza, o ano acaba, cada um vai para o seu canto, você faz o curso, entra no curso de Ciências Sociais. E aí começa a estudar e começa a absorver essa epistemologia. No primeiro churrasco, depois de 1 ano, 2 anos lá da turma, no primeiro churrasco alguém conta uma piada. Imediatamente você começa a refletir sobre a piada. Não, porque a piada é uma forma de manutenção do poder, porque não sei o quê e tal. Você começa a problematizar. No segundo churrasco, 1 ano depois, você já está mais afiado ainda e vem com a mesma história. 3 anos depois, você pensa assim, poxa, meus colegas nunca mais se reuniram para o churrasco. Muito provavelmente, eles se reúnem, mas não chamam mais você, porque você se tornou o cara mais chato do mundo. Porque você começa a problematizar tudo. Esse é o fato, Pô, ninguém aguenta fazer um churrasco com você, ninguém aguenta assistir um filme, uma novela com você, porque você vai sempre fazer essa leitura figuracional. Veja, essa leitura figuracional, ela é, ao longo do curso, incorporada. E aí eu uso o conceito do Bourdieu, né, no sentido de hábitos, ela é incorporada de maneira que te induz a maneira de pensar, crer, sentir e agir. Então, é um hábitos que quase que inconscientemente você faz. E quando nós nos formamos e vamos para a sala de aula, nós levamos esse hábito profissional de cientista social para trabalhar o tema. E fazemos um olhar figuracional do tema. Só que não fazemos bem, muitas vezes, porque não temos consciência de que é isso que nós precisamos fazer. E aí nos enrolamos com história, nos enrolamos com geografia, nos enrolamos com aula de filosofia. Veja, eu estou falando de uma coisa que tem caráter pedagógico. Mas, como eu disse no início, é um elemento pedagógico que tem peso político. Porque na medida que nós avançarmos na especificidade da disciplina, nós vamos poder dizer o seguinte, que para dar aula de sociologia, a pessoa precisa ter hábitos de cientista social. Portanto, precisa fazer um curso de ciências sociais. Porque dar aula de sociologia não é a mesma coisa que dar aula de qualquer outra ciência humana. Tem especificidade. Então, veja caráter político que isso tem. E um outro aspecto político. Se há uma especificidade na disciplina, essa disciplina não pode ser retirada do currículo, porque se ela for tirada do currículo, nenhuma outra disciplina fará o que ela faz. Esse é o ponto. Por isso que eu venho nos últimos anos insistindo nessa questão de que nós precisamos tratar a disciplina de sociologia com as especificidades das ciências sociais. Então, eu escrevi um livro para falar de uso de música. Por quê? Porque quando o professor usa música, é a forma mais fácil de ele dar aula de qualquer coisa, menos de ciências sociais. Quando ele usa imagem, é o risco de dar aula de qualquer coisa, menos de ciências sociais. E como dar aula usando essas ferramentas, esses recursos, tratando a especificidade das ciências sociais? Esse era o primeiro ponto. Então, acredito que nós precisamos avançar no sentido de dar mais especificidade. Não, como eu disse, repito, não estou falando nenhuma novidade, estou colocando um fone de ouvido. Estou propondo colocar um fone de ouvido, como se faz na rádio, para termos mais atenção ao que nós estamos fazendo. Qual é o nosso hábitos profissional? O que nós precisamos fazer quando vamos dar aula de sociologia?
para que possamos fazer bem. Lembramos, estamos falando de educação formal. Educação formal é caracterizada pela racionalidade dos processos, para que possamos ensinar num curto prazo de tempo menor, num tempo menor e com mais qualidade e eficiência. Essa é a proposta da escola. Sobretudo considerando uma disciplina que tem uma carga horária muito pequena. Alguns estados com 80 horas por ano, outros com 40 horas por ano. Então, se nós não tratarmos a disciplina a partir da sua especificidade, os ganhos na formação, na aprendizagem sociológica, elas serão sempre menores. Esse é o primeiro ponto. E aí peço permissão para passar para uma segunda etapa do meu raciocínio, né? Que é um aspecto que eu acho que também precisamos avançar e que está relacionado a esse primeiro aspecto. Sem o primeiro aspecto, a gente não consegue, na minha opinião, avançar para esse segundo, que é o seguinte: a partir da minha experiência pessoal, quando eu sempre estudei em educação, fiz escola pública, né? De cidade pequena, então eu estudei na quinta série, verbo to be, to have, em inglês. Na sexta série, verbo to be, to have. Na sétima série, verbo to be, to have. Na oitava série, verbo to... Eu fui até o terceiro ano estudando a mesma coisa. Resultado, não aprendi nada. Por quê? Porque isso gera um desinteresse. Isso gera uma banalidade, né, da disciplina. Por quê? Porque não se pensou em um processo de aprofundamento do ensino. Uma sequência no processo de aprendizado. Não há aprendizado em círculo. O aprendizado é acúmulo de conhecimento, acúmulo de capacidade do desenvolvimento cognitivo. Então, nós não podemos também tratar a sociologia dessa forma, como eu me referi à minha experiência com o inglês. Dar aula no primeiro ano da mesma coisa, no segundo ano repetir, no terceiro ano repetir, e ficar ali, ó. E uma coisa não depende da outra, e a gente precisa pensar o processo de ensino-aprendizado. E aí eu não estou me referindo ao conteúdo, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o conteúdo em si, ele não tem uma definição, a grande maioria deles, não tem uma definição do que é mais fácil para o que é mais difícil, para eu criar uma hierarquia. Por quê? Porque eu posso pegar um conteúdo como cultura e dar uma aula dele para uma turma de quinta série do ensino fundamental 1. Depende da minha abordagem. Eu posso pegar cultura e dar aula na pós-graduação, estrito sensu. Ou seja, não tem a ver com o tema, tem a ver com a abordagem, o tratamento, o que você está exigindo, o que está se cobrando, como está se tratando o tema. Então, tem a ver muito mais com a epistemologia, tem muito a ver com a forma como olha o tema. Certo? E aí, pensando nisso, eu vou compartilhar aqui um slide, que eu acho que fica mais fácil visualizar o que eu vou apresentar. Então, tá aí. Vê se só me confere para mim se está aparecendo, por favor. Apareceu sim, Cristiano. Esse cara aí esquisito aí sou eu. Né? Vamos lá. Veja, apenas rapidamente o título. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa pensar um sistema de ensino-aprendizado evolutivo, de algo mais simples para mais complexo. Isso não tem a ver com tema, tem a ver com abordagem. E aí é nesse ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Como eu disse, trata-se de uma questão política e pedagógica, como a primeira questão que eu tratei. Eu tenho pensado, e aí, mais uma vez, não estou criando, não estou propondo, estou organizando as coisas, num tema do ensino de sociologia, temática que vem sendo debatida ali desde o início dos anos, na verdade, no final dos anos 90, já temos alguma produção científica sobre ensino de sociologia, a despeito que nos anos 40 a gente já tem alguma coisa nesse sentido, mas o acúmulo de conhecimento do campo nos permite pensar duas categorias que têm a ver com a aprendizagem. O que eu estou fazendo aqui nessa obra
e aí eu estou me referindo a esse livro aqui. Quem ainda não leu, tem que ler, está perdendo, não pode morrer antes de ler esse livro. Eu estou me referindo ao seguinte, eu estou organizando essas categorias que nós temos no campo da ciência social, do ensino das ciências sociais, e tentando pensar talvez uma teoria da aprendizagem específica para o ensino da sociologia. Esse é o ponto. E aí eu divido esse processo de aprendizagem em duas grandes competências. Uma primeira competência que a própria literatura já chama de alfabetização sociológica. Uma segunda competência chamada letramento sociológico. Vocês vão ver um círculo aí. O primeiro círculo, ele tem 2 círculos, ele é composto por 2 círculos, ele está traçado pontilhado. Esse primeiro círculo maior, do meio, menor, esses 2 menores, é esse momento da alfabetização sociológica, que é constituído de dois aspectos, que é o conhecimento epistêmico e a desnaturalização. E nós temos uma etapa um pouco mais avançada, no sentido de desenvolvimento intelectivo, que é o letramento sociológico, que constitui 2 etapas, que é a imaginação sociológica e a percepção figuracional, que é aquela que eu falei lá no começo. Que vejamos, entender um fenômeno a partir da sua figuração não é uma coisa muito simples. Demanda muitas competências, né? Muitas vezes algum cientista social não consegue fazer isso. Mas isso é um horizonte. Eu não estou dizendo que é isso que os alunos vão sair do ensino médio sabendo fazer. Mas é um horizonte. É aquilo que vai nortear a minha prática no sentido de eu tentar levar o meu aluno a isso. É nesse sentido. Então, pensando nessas 2 etapas, nós temos a primeira etapa, que é da alfabetização sociológica. Essa primeira etapa da alfabetização sociológica, eu estou chamando de primeira e de segunda por uma questão pedagógica. Mas as 2 coisas acontecem meio que imbricadas, que ao mesmo tempo que o aluno vai se alfabetizando sociologicamente, ele vai desenvolvendo letramento. Na medida que o letramento avança, ele consegue se alfabetizar mais. Então, é uma coisa que tem uma certa dialética entre as 2 coisas. Mas vejamos, a alfabetização sociológica é o momento de apreensão da epistêmica, dos conhecimentos epistêmicos das ciências sociais. Aqui estou me referindo a conceitos, noções, teorias, metodologia. É aquilo que o aluno aprende, como é. Então, ele quase que decora, quase que assimila. Esse é um primeiro estágio. Né? A gente é a captação da ferramenta, mas sem ainda saber usar a ferramenta. Quando o aluno absorve conceitos, noções, categorias, ele começa uma primeira etapa, que é a etapa da desnaturalização. Por quê? Porque nós estamos falando do campo da linguagem. Quando a gente fala de conhecimentos epistêmicos, nós estamos falando da linguagem que é produzida no campo científico. Por exemplo, né, no campo da linguagem, é a linguagem que nos torna humanos. E quanto mais linguagem a gente desenvolve, maior a nossa capacidade, né, criativa, a nossa capacidade de pensar. Né? Então, por exemplo, quem estuda ali nos cursos de ciências sociais, socialização, é muito comum o professor dar exemplo de casos de homoferos, né, que seriam aqueles sujeitos que desenvolveram apenas o seu lado biológico, não desenvolveram o seu lado social. Por quê? Porque, por algum motivo, não tiveram contato com linguagem. Então, tem casos de homoferos, por exemplo, pessoas que nasceram cegas e surdas, né, e aí, por conta disso, acabaram desenvolvendo-se como homoferos. O fato é que, quando a gente aprende uma palavra, uma linguagem, o nosso cérebro se expande. Porque uma palavra, ela contém nela um conjunto de elementos. Quando nós falamos a palavra carro, o meu cérebro, em segundos, ele pensa aquele objeto muito rapidamente. Janela, ferro, cadeira, é coisa instantânea. Quanto mais palavras a gente adquire na linguagem, mais o nosso cérebro vai sendo estimulado e mais a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectual. Quando a gente fala de conhecimento epistêmico, a gente está falando ainda de coisas mais complexas, porque a gente está falando de conceito.
E um conceito, às vezes uma palavra, ela explica um fenômeno bem complexo, que demoraria alguns minutos para explicar aquele fenômeno. E aí a palavra dá lugar a toda a explicação. Exemplo, se eu fosse falar sobre exército de reserva, né? Imagine que não existe esse conceito exército de reserva. Então eu vou ter que falar o fenômeno. E aí, para contar o fenômeno, eu vou ter que falar assim, o desenvolvimento tecnológico no capitalismo gerou necessidade de mão de obra. O capitalismo visando lucro, ele estimula que as pessoas se capacitem para a produção. Só que o lucro depende de uma mão de obra barata. Portanto, o capitalismo estimula uma especialização, uma capacitação em volume maior do que o capitalismo precisa. Fazendo isso, estimulando as pessoas a se qualificarem, cria-se uma massa, ou um exército, de pessoas qualificadas para um determinado tipo de trabalho, mas que nem todos conseguem ocupar aquela vaga porque não precisa de tanta gente. Então, algumas pessoas ficam de fora, ficam na reserva. Essa condição de reserva dessa massa grande permite que o burguês, o capitalista, o empresário, né, o patrão, ele mobilize isso num processo de relação de trabalho. Então, ele vai dizer, se você não está satisfeito com as condições de trabalho, tem uma fila de gente esperando. Né? Se você não está satisfeito com o seu salário, tem uma fila de gente esperando. Me referi ao fenômeno, gastei aqui uns 2 minutos ou mais. Uma vez aprendido esse fenômeno, eu só digo assim, exército de reserva. O nosso cérebro, em segundos, ele processa o fenômeno. Na medida que nós vamos absorvendo linguagem do campo científico, epistemologias do campo científico, a epistêmico do campo científico, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de pensar fenômenos, inclusive fenômenos relacionados, diferentes, comparar, etc. Quando nós fazemos isso, absorvemos a ideia de exército de reserva, nós começamos a desnaturalizar, porque a gente começa a entender o processo, o fenômeno. E na explicação desse fenômeno, um dos elementos, como eu disse, específico das ciências sociais, é que esses fenômenos eles são históricos, são produzidos pelas relações de interesse, relações de poder. Então, o aluno desnaturaliza. Veja, ele ainda não sabe como que ele vai pensar aquele objeto, aquele conceito, no seu mundo social, mas ele já começa a entender que aquilo ali não é natural. E aí, aquilo inquieta, e o professor vai estimulá-lo a pensar a partir o objeto, aquele conhecimento epistêmico, a mobilizar o conhecimento epistêmico para pensar a sua realidade. É o que nós fazemos. Né? Pelo menos ou devemos fazer. Porque não faz sentido nenhum o aluno saber o que é exército de reserva, se isso não tiver utilidade prática de pensar o mundo social que cerca o aluno. Então, nós precisamos avançar, não cabe apenas fazer com que os nossos alunos decorem o conhecimento epistêmico das ciências sociais, mas essa é uma etapa, porque essa é a ferramenta que ele vai usar para pensar a sua realidade social. Quando ele começa a pensar, a ser capaz de pensar essa realidade social, mobilizar o conhecimento epistêmico, nós entramos no campo da imaginação sociológica, que é quando o aluno vai começar a fazer uma conexão da sua biografia com a história. Ele vai começar a entender que ele é da classe trabalhadora, por quê? Não é porque o pai dele é um cara ignorante, não, existe um histórico que levou a família dele a ser da classe trabalhadora. Ele começa a entender que existem estruturas sociais e que eu não sou livre para fazer o que eu quero. Né? O empreendedorismo, né? O dono de si. O sociólogo, o cientista social, tem uma raiva desse conceito de empreendedorismo porque ele ignora. Né? Não há imaginação sociológica nesse conceito. Então, o indivíduo começa a entender que existem estruturas sociais que está ali coagindo esse sujeito. E ele começa a ver que muitos dos dilemas dele, que ele enfrenta, que a família dele enfrenta, não são dilemas pessoais.
são dilemas coletivos, que se repetem dentro de uma estrutura social. A gente está no campo da imaginação sociológica. Esses 3 aspectos vocês vão encontrar no livro chamado Imaginação Sociológica, termo cunhado por Mills, nos anos 50. Só que isso ainda é insuficiente, né? Porque Mills, se vocês forem ver o livro do Mills, ele não está pensando nas ciências sociais, na sociologia. Embora o termo seja sociologia, ele não está pensando na sociologia, ele está pensando em uma teoria social mais ampla. Inclusive, quando ele fala da imaginação sociológica, ele coloca uma nota de rodapé, até longa, dizendo que os amigos, quando ouviram a explicação dele, disseram: por que você não chama isso de imaginação econômica, imaginação histórica, imaginação não sei o quê, mas imaginação sociológica? Aí ele explica, ele diz: não, eu só usei um termo aqui, mas se aplica a todas essas áreas. Porque ele está falando de uma coisa mais geral. São elementos que estão presentes na história, estão presentes na geografia, estão presentes na economia. A imaginação sociológica. Não é ainda a especificidade das ciências sociais. Mas a gente precisa conduzir o aluno como horizonte, fazer com que os alunos entrem no processo de desenvolvimento de uma percepção figuracional, que aí é mais complexo. E aí, a segunda coluna aqui vai envolver refletir os fenômenos sociais de forma historicizada, dialética, e que ocorre a partir das relações de poder. Tem 3 fenômenos aí, só na letra A. Então, não é uma coisa muito simples. B, pensar as relações entre indivíduo e sociedade como interdependentes, assim como entre indivíduo e estrutura. Isso é um outro ponto. Né? Como que, e por fim, considerar o papel dos constrangimentos exteriores, dessa coerção da estrutura, para moldar as estruturas interiores do indivíduo, né? Hábitos, a socialização, etc., assim como os indivíduos também influenciar essa estrutura. Então, se nós caminhamos nesse sentido, a gente está caminhando para um desenvolvimento dessa percepção figuracional. Então, aqui eu tenho, voltando aqui, veja que é progressivo. É o mais simples para o mais complexo, mas que na prática docente as coisas muitas vezes acontecem ao mesmo tempo. Alguns alunos vão conseguir desenvolver, chegar ali no letramento, outros, infelizmente, não, né? Sobretudo no contexto que a gente está nas aulas de sociologia, mas precisa ser o nosso horizonte. Precisa ser pensado para que nós possamos progressivamente, os nossos alunos não entrarem no primeiro ano do ensino médio, saírem no terceiro ano, simplesmente decorando conceito. Simplesmente limitado ao conhecimento epistêmico, à alfabetização sociológica. Precisamos avançar, levá-los ao letramento sociológico. Como fazemos isso? Tendo consciência daquilo que nós já fazemos por conta do nosso hábito de cientista social. Esse é um ponto. Então, pensando aqui de forma um pouco menos, um pouco mais concreta, tem aqui um exemplo, né? Tema desemprego. Então, no tema desemprego, a gente vai começar a aula, e eu falo, começar a aula de sociologia, mas não significa que é começar a aula. Veja, antes de apresentar o conceito, eu posso partir da realidade do aluno, conversar, explorar, posso ir introduzindo gradativamente os conhecimentos epistêmicos. Porque o conhecimento epistêmico vai ser ferramenta, não é a essência da aula. Na minha opinião, acho que o objetivo da sociologia não é ensinar conceitos sociológicos. Isso é o caminho. Eu preciso que o meu aluno desenvolva o letramento sociológico. Esse é o ponto de chegada. Se possível, no seu estágio mais avançado de percepção figuracional. Se possível. Mas eu apresento os conhecimentos epistêmicos, então eu vou trabalhar desemprego. O que é desemprego dentro dos estudos das ciências sociais? O que é a epistemologia traz de desemprego? Né? Eu vou conceituar capitalismo, condições de trabalho, exército de reserva, relações de trabalho, etc, etc, etc. Esse é o ponto. Feito isso, meu aluno começa a desnaturalizar. Beleza. Ao desnaturalizar, a gente precisa ir avançando. E aí eu preciso, e aí nesse primeiro momento, a alfabetização sociológica. Num segundo momento, a gente vai começar a explorar, historicizar e evidenciar os processos dialéticos, relações de poder,
as interdependências. E aí eu entro no campo do letramento sociológico. Veja, eu não posso começar uma aula, eu não posso achar que a minha aula, e aí muitas vezes levado pelo discurso de uma aula crítica, começar a minha aula sem as bases epistêmicas. O meu aluno só vai pensar a realidade se ele tiver ferramentas epistêmicas para pensar essa realidade. Ele pode pensar a realidade sem um conhecimento epistêmico das ciências sociais? Pode, mas não é um conhecimento sociológico, pode ser um conhecimento histórico, conhecimento geográfico, conhecimento político, conhecimento psicológico, senso comum, mas eu só posso chamar de conhecimento sociológico aquilo que é dotado de epistemologia, de episteme, da epistemologia sociológica, das ciências sociais. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer um debate, vamos fazer um círculo aqui, vamos debater sobre tal tema, os alunos começarem ali a debater. No máximo, eu vou provocar a criticidade, que é importante, mas não é uma não devemos confundir criticidade com conhecimento sociológico. A aula de sociologia é para a promoção de conhecimento sociológico. Ele precisa pensar isso. O que vai acontecer é que o aluno vai desenvolver capacidade de argumentação, ele vai consolidar o que ele já pensa, né? É importante para esses elementos. Mas eu não estou não estou provocando um letramento sociológico. Porque não existe letramento sociológico sem alfabetização sociológica. Não existe. Eu não penso sociologicamente sem as ferramentas para pensar sociologicamente. E essas ferramentas são conceitos, noções, categorias, teorias e métodos. Se eu tiver isso, eu posso desenvolver um letramento sociológico. Sem isso, eu não tenho como desenvolver letramento sociológico. Eu posso desenvolver outro tipo de letramento científico. Posso ter os conhecimentos da história, fazer um letramento científico, ter um pensamento crítico, e por aí vai. Certo? Esse é um ponto. Então, quando o meu aluno passa a mobilizar os conhecimentos epistêmicos para pensar o seu mundo social, a sua realidade, eu estou adentrando, eu estou promovendo o que eu chamo de imaginação sociológica, percepção figuracional, que compõe esse estágio de aprendizado que eu estou chamando aqui de letramento sociológico. E aí volto ao ponto inicial. Isso tem um aspecto político, pedagógico, mas com impactos políticos. Porque se nós nos preocupássemos de dar uma aula considerando esses elementos, ou pensando, né, porque aqui eu estou fazendo uma proposta de provocação, de a gente começar a tentar construir uma teoria da aprendizagem sociológica. Talvez esse é o ponto inicial dessa reflexão, né? Acho que muito tem ainda para vir, mas a gente precisa avançar nesse sentido. Se a gente avança nesse sentido, professor que não é formado na área, certamente vai ter digamos assim, um incômodo maior em aceitar a aula de sociologia. Agora, como muitas vezes acontece, não há por que ter incômodo nenhum, já que a aula é a mesma coisa. Então, ele bota o livro de sociologia embaixo do braço, não precisa ter hábitos acadêmicos específicos, não precisa fazer um tratamento específico, ele pega o livro de sociologia embaixo do braço, vai para a sala de aula e dá a aula dele e ocupa a vaga dos nossos colegas que estão se formando em ciências sociais, né? O que representa hoje mais de 70% dos professores ocupando esses espaços. Então, é isso, vou parar por aqui, teria mais outras coisas, mas por conta do horário já estourei, eu me organizei aqui para falar 1 hora, e a gente está exatamente em 1 hora, a gente fala, e a gente faz um segundo momento agora de perguntas, reflexões, e dúvidas, etc. Cristiano, o Álvaro Maritan levantou a mão e tem outras 2 perguntas antes. Eu posso lê-las aqui para você, depois eu passo para ele. A Ludmila disse assim: professor Cristiano, qual seria a diferença entre a perspectiva figuracional da realidade, Norbert Elias, e o conceito de imaginação sociológica da realidade, Wright Mills? E o Adeildo perguntou: boa noite, professor Cristiano, parabéns pela exposição. Minha pergunta é a seguinte:
Em que medida a presença cada vez mais reconhecida da sociologia e de abordagem sociológica dos temas nas redações produzidas no Enem constituem a concretização do letramento sociológico dos estudantes? Para nas duas primeiro, porque senão eu não consigo memorizar, depois me enrolo. Vamos lá para a Perfeito. primeira pergunta. Veja, volto. O conceito de imaginação sociológica foi absorvido pelos professores de sociologia muito mais por conta da expressão, imaginação sociológica. Então, vou compartilhar de novo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil eu. Veja, se a gente for pegar a obra do Mills, como eu disse antes, o Mills não está pensando em sociologia. Ele está pensando em teoria social, para todas as áreas. Né? Como eu disse, ele coloca uma nota de rodapé explicando exatamente isso que eu estou dizendo. Esse é um ponto. Segundo, na imaginação sociológica, há elementos de análise. Há elementos. Então, olhar as biografias, como que a minha biografia está relacionada com outras biografias, entender que existe uma estrutura social, né? Essa estrutura social, ela tem um certo funcionamento, né, em específico, faz o mundo ser como é por conta dessa estrutura, e essa capacidade de identificar que os meus dilemas não necessariamente são meus, são compartilhados, são coletivos. Então, são elementos para você olhar para a realidade. Quando a gente fala de percepção figuracional, é entender o fenômeno como uma figuração. Eu vou usar o exemplo do Elias, que eu acho que o Elias ele é muito didático nesse aspecto. Ele vai dizer o seguinte: imaginemos um tabuleiro, um jogo de tabuleiro. Imagina uma dama, que é um jogo mais conhecido. Né? Embora ele não diga qual é o jogo que ele está imaginando, mas ele está falando de jogo de tabuleiro, que tem a mesma lógica para a gente entender o processo. Imagine uma dama. Eu chego, olho para uma dama, um jogo de dama, no meio do jogo, né? Porque a história está acontecendo, certo? Eu olho para o jogo ali. Eu não vou conseguir entender o jogo, e aí eu quero, enquanto cientista social, entender o jogo. Entender aquela figuração, certo? Aquela situação, que ele está chamando de figuração. Ele chama de figuração porque contém esses elementos que eu vou dizer agora. Né? Então, eu olho para o jogo. Então, imagine o jogo fosse um fenômeno da sociedade. Eu olho para esse fenômeno. Esse fenômeno, ele é histórico. Então, a primeira coisa que o jogo que eu vou entender, se eu vejo uma peça fora de lugar, eu já sei. Não, esse jogo está em processo. Ele está em processo. Em que processo? Ele tem uma história e ele tem uma tendência ao futuro. Uma tendência. Essa tendência ao futuro, as jogadas, eu posso deduzir com base na história, mas eu não posso afirmar. Eu posso imaginar que, pela lógica do jogo, um determinado jogador vai jogar a peça em uma determinada casa, porque ali ele vai ter um ganho, por exemplo. Então, os ganhos simbólicos, Bourdieu explora muito isso, né? Por que as pessoas jogam o jogo num campo social, jogam o jogo para acumular capitais simbólicos, né? Então, é a mesma lógica. Então, eu posso deduzir, é uma dedução, não é uma bola de cristal. O que eu posso fazer mais é entender a figuração atual. Como que eu vou fazer para entender a configuração atual? Eu preciso entender a lógica do tabuleiro, a estrutura objetiva. Né? Para entender por que aquela peça está ali naquele lugar, é porque existe uma estrutura. E existem regras estabelecidas. E regras essas que geram coerções ao jogador. Não é? O jogador não pode jogar qualquer lugar, qualquer jeito, porque senão ele tem perdas. Ele tem regras para jogar. Ou seja, o jogador tem um agenciamento, tem a sua capacidade de mobilização dentro do tabuleiro. Mas não é uma mobilização do jeito que ele quiser. Vai depender da estrutura do jogo. É uma figuração, está ali o jogo ali, eu não posso jogar para todo lugar, porque tal casa já tem uma pedra, então não posso jogar ali. Mas eu posso jogar no outro. É a mesma coisa quando a gente olha para a nossa vida.
nós temos uma capacidade de agenciamento dentro da estrutura, mas ela é limitada. Então, esse é um ponto. Existem regras estabelecidas por jogadores que jogaram antes da gente. São regras pretéritas, que podem ser mudadas, mas dentro do jogo são mais difíceis de ser mudadas. Esse é um ponto. Então, isso vai me permitir entender o que eu estou olhando, que ele está chamando de figuração. Eu preciso, para entender esse jogo, entender que um jogador joga sempre em relação ao outro. Então, ele pensa assim, se eu jogar aqui, o outro cara vai jogar aqui. Eu jogo ali, ele vai jogar aqui, eu vou ganhar. Ou ele vai pensar, não vou jogar aqui, porque se eu jogar aqui, o outro vai jogar aqui, eu vou... Então, veja, o jogo é sempre em relação com o outro. Não, que o Weber vai chamar de ação social, né? É ação sempre dotado de sentido, dotado em relação ao outro. É a ideia da regra, da estrutura, do Durkheim. Então, o Elias faz uma síntese, né, da produção científica do campo das ciências sociais para pensar a sua teoria. Ele precisa olhar para entender onde estão as pedras hoje, ele precisa voltar no passado, deduzir ou explorar aonde que essas peças estavam. Então, essa daqui provavelmente estava aqui, veio para cá, ela estava aqui. Então, existe um caminho. E esse caminho ele não é aleatório, ele é marcado por disputa. As pessoas mobilizaram ao longo do jogo as peças, pressionado pelas regras, pressionado pelo outro, pressionado pela estrutura. Então, todos esses elementos observados no tabuleiro vai me permitir entender por que as peças estão como estão. Ou seja, quando eu olho para um fenômeno social, eu vou entender o fenômeno social está como está, porque desses fenômenos em conjunto que agem para que as coisas sejam como são. Então, eu estou fazendo esse olhar figuracional. Veja que é muito mais além do que a ideia de imaginação sociológica, porque é uma teoria figuracional, uma teoria relacional. Né? Inclusive, alguns chamam a teoria do Elias de teoria relacional, justamente por esse conjunto de aspectos que acontece de forma sempre relacional, sempre dialética, marcada por poder. Então, veja, não sei se eu consegui me fazer claro, não se trata de um único elemento, mas um conjunto de elementos que não aparece na imaginação sociológica, mas que está na nossa prática de professores de sociologia, de cientista social. Eu ignorar isso e ficar só com a imaginação sociológica, eu estou reduzindo aquilo que nós já sabemos fazer. Por isso, a minha proposta é pensar a imaginação sociológica, obviamente, mas não ficar nela, pensar a figuração do Elias, que é muito mais complexo, talvez os nossos alunos não cheguem aí, mas como horizonte a ser alcançado. É nesse sentido que eu gostaria de provocá-los, né? Fazer com que os nossos alunos olhem para a sua sociedade, para a sua comunidade, e consigam entender a comunidade hoje, o retrato de hoje porque de quê? E fazer uma leitura figuracional. Então, é nesse sentido. A segunda pergunta, deixa eu tomar uma água para fingir, porque eu esqueci qual é. Eu vou tentar lembrar. Esqueci, Wallace, desculpa. Eu falei porque Não, tem problema. já falei isso, imagina que fizesse mais, cara. A segunda, nossa, imagino. A segunda tem a ver com o Enem. Se né, em que medida a presença mais reconhecida da sociologia, de abordagem sociológica nos temas do Enem, e letramento sociológico dos estudantes. Perfeito. Primeiro, a gente precisa ter consciência de que é uma forçação de barra. Por que é uma forçação de barra? O Enem traz tema. Ele não traz para o aluno falar assim, faça uma redação sociológica. O aluno pode fazer uma redação histórica, uma redação geográfica. É um tema social, que pode ser tratado a partir de todas as ciências humanas. Então, é forçação de barra dizer assim, o tema da redação é de sociologia. O professor de história fala a mesma coisa. Estou dizendo isso porque, assim, já vi muita gente entrar nesse debate e o professor de história olhar assim, vocês estão falando uma coisa que
Não faz sentido, porque isso aí é de história, isso aí é da geografia, isso aí é da filosofia. Porque o fenômeno não é social, se é social, cabe às ciências humanas. Agora, a nossa questão é, se nós desenvolvermos uma especificidade na nossa aula de sociologia, a forma de olhar para o objeto, é mais uma possibilidade que o aluno tem de pensar a redação do Enem. E aí é política, né? Dizer o seguinte, olha como que a sociologia ela é potente para contribuir para o aluno pensar, né, a partir da sociologia, o tema proposto. Então, esse é o ponto. Então, nós precisamos bater nessa tecla, que a sociologia é uma disciplina que tem potência para permitir que o aluno mobilize os conhecimentos epistêmicos para pensar aquela realidade que quase sempre, que pelo menos é a proposta do Enem, quase sempre tem a ver com o seu mundo social, né, com a sociedade que está ao redor. Dificilmente a questão do Enem vai trazer uma questão social da Índia, né, uma questão social do Camboja, vai trazer uma questão social latente da sociedade brasileira, que ali está, de algum modo, ali relacionado àquilo que ele vê na televisão, nas redes sociais, no dia a dia, dentro de casa, etc. Mas esse é o ponto, a gente precisa instrumentalizar melhor os nossos alunos, de forma específica, com tratamento sociológico, para dizer que a nossa disciplina ela tem uma colaboração. Porque se a gente faz a mesma coisa que o professor de história faz, deixa o professor de história com a carga horária maior, que vai ajudar mais na redação. Esse vai ser o argumento. Então, é uma questão política, a gente precisa ter especificidade da nossa disciplina. Sem especificidade, não tem motivo de existência no currículo. O Álvaro Mauritan e o Diego Azevedo levantaram as... Estou aqui. Eu vou passar para o Álvaro primeiro, e depois eu falo a questão do amigo de Angola. Álvaro? Estou aqui. Vou ligar a câmera para vocês me verem. Oi, boa noite. Boa noite. Então, a minha pergunta foi... Meu nome é Álvaro, eu me formei em Ciências Sociais pela PUC, em licenciatura, né? E estou concluindo o mestrado, mas, enfim, tem licenciatura, eu estou um pouco... Mas eu não estou na educação básica, né? Já estou longe dela. E algumas coisas que eu... Pouquinho. Algumas coisas que eu achei interessante que você falou, que eu queria perguntar, é sobre a reforma do ensino médio, né? Porque eu cheguei a ter acesso, quando eu fiz prática de ensino, aos livros didáticos. E você tinha falado que os livros didáticos, eles são o que separa as ciências sociais escolar, né? Que é tipo assim, e da ciências sociais acadêmica. Vou explicar melhor. As ciências sociais acadêmicas, a gente trabalha muito com dissenso, né? Eu acho, pelo menos é a minha experiência. A gente trabalha muito com o que está sendo pesquisado, né? Pelo que você falou, as ciências sociais escolares, elas precisam, dentro do possível, trabalhar com o consenso, com aquilo que é dentro do possível consensual. E aí você falou a importância do livro didático. Mas, até onde eu sei, os livros didáticos com a reforma do ensino médio, eles são livros que são de humanas. Eles não são mais os livros de sociologia. Eu queria te perguntar como é que é para o professor de sociologia dar aula com esses livros que são, na verdade, humanas. Porque aí eu concordo, né? Porque a gente, às vezes, tipo assim, quando está no nível básico, e para quem não é da área de humanas, acha que humanas é tudo a mesma coisa. E, na verdade, não é, né? Tanto que, tipo assim... Tem coisas, por exemplo, que, tipo assim, que eu vejo que, tipo assim, um geógrafo vai saber explicar melhor do que eu. Fenômenos sociais, às vezes, mas que, tipo assim, né, a gente não dá conta na nossa formação acadêmica, né? Então, como é que está sendo o professor de sociologia, né? Sabendo que ele não pode dar conta de tudo que se chama humanas, ele dá aula com um livro didático de humanas. Então, vamos lá. Primeiro para informar, né, que essa proposta de livro didático de humanas, ela aconteceu em uma única edição do Programa Nacional do Livro Didático, e agora o programa não deu certo, o MEC viu que era uma grande besteira, houve uma rejeição dos professores, porque os professores não souberam trabalhar isso com esse tipo de livro. Isso não foi um problema só da sociologia, os professores de história reclamando, professores de filosofia e tudo.
Na prática, não conheço todos os livros que estão nas escolas, né? Eu fiz, enquanto pesquisador, fiz análise de 5 coleções. Uma especificamente, de forma mais aprofundada, e o que eu observei é que as editoras fizeram compilados. Na verdade, não houve uma produção nova de livro. Eles pegaram livro de história, livro de geografia, livro de filosofia, foram tirando o capítulo e foram organizando por temática. Então, eu digo isso porque eu fiz uma análise de quais são os conteúdos de ciência política nesses livros. E eu identifiquei que as mudanças elas só ocorrem em inícios de parágrafo, para dar sentido à mistura que foi feita. Mas, de qualquer forma, isso dificultou muito o professor saber qual é o tema que está ali e tal. Como nós temos livros qualificados, né, e eu falo isso com muita segurança, os livros de sociologia de 2012, 15, 18, eram livros muito qualificados, né, são livros bons, eles foram desmembrados e jogados no meio dessas coleções. Então, eles têm uma epistemologia das ciências sociais. Mesmo sem número, sem identificação, os professores de sociologia formados na área, eles conseguiam ainda identificar, mesmo contra a proposta do MEC. Mas os professores conseguiam identificar. Dizem que o professor de história, isso aqui é seu, esse daqui é meu, isso aqui é claramente sociologia, isso aqui é filosofia, isso aqui... Porque professores que discernem qual é a epistemologia das ciências sociais. Veja que eu falei, nós temos um hábitos. O que eu estou dizendo é que faltamos ser mais conscientes disso, mas nós temos o hábito, a gente sabe como pensar os objetos. E conseguimos identificar. Só que isso é trabalhoso, considerando o professor sem carga horária, dificuldade de fazer plano de aula, e tudo isso, e pega um livro confuso, isso dificultou muito. Consequentemente, muitos professores já passaram a não adotar, muitos professores recorreram, inclusive, aos livros antigos de 2018. Né? E eu recomendo que faça isso. Eu, particularmente, recomendo. Né? Você está na escola, tem livro de 2018 ainda na escola, use ele. É muito mais qualificado do que... Né? Não é qualificado, tem o mesmo conteúdo, mas não vai te dar o trabalho de ficar procurando dentro da coleção de 6 livros para achar qual é o conteúdo de sociologia. E não vai fazer o aluno ficar carregando um monte de livro, que esse é um problema também. Né? Mas, respondendo ao o MEC voltou atrás, a partir do ano que vem, na verdade, ali por volta de setembro, os livros já começam a chegar nas escolas públicas para os alunos, para os professores escolherem que vai ser usado em 2026 em diante. Nas escolas privadas, geralmente é reflexo, né? Uma coisa acontece a outra. As próprias editoras também pressionaram o MEC para acabar com esse modelo, porque nem elas viram lucro, porque os professores se recusaram a ter livro, a usar esse livro. Então, foi prejuízo financeiro, prejuízo intelectual para os alunos, enfim, foi um grande erro que nós tivemos aí no país. Mas isso estava no bojo da proposta de 2017, né, de acabar com as disciplinas, as fronteiras, pensando na interdisciplinaridade, que é uma mentalidade muito próxima. Veja, que aí é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Nós, formados em licenciatura, de áreas disciplinares, nós precisamos encampar o debate da educação. O debate da educação no Brasil ficou a cargo dos pedagogos. O pedagogo está pensando na educação infantil prioritariamente. Então, quando a gente fala de interdisciplinaridade ou a não existência de disciplina, isso é muito interessante para um nível de ensino inicial. Para que um aluno de 10 anos de idade, 9 anos de idade, tem lá 12 disciplinas? Não faz sentido. Ele está introduzindo conhecimento, então conhecimento de ciências humanas ali para ele já é suficiente. Agora, pensar ensino médio, que aí o nome médio, que é a passagem do ensino fundamental para o ensino superior, sem conhecer as especificidades das áreas científicas, como que ele vai escolher a área científica, a carreira científica que ele vai adotar, se sequer ele vai ter essas áreas científicas no ensino médio? É escolher às cegas. Então, isso é problemático para caramba. Além disso, nós tivemos muitos avanços científicos que não dá conta mais de um professor querer dar aula de todas as ciências humanas. Então, esse é fato. Né? Então, a gente precisa considerar esses aspectos. Mas essa reforma meio que foi modificada com uma nova reforma de 2024, né, que não digamos que refez a reforma, mas segurou um pouquinho as coisas.
recuperou pelo menos a parte da base nacional comum, né? Que seria as disciplinas tradicionais, né? Pelo menos essa carga horária foi recuperada, mas a luta é pelo espaço da sociologia nos currículos, né? Talvez não recupere exatamente o que era antes. O Diego tá com Diego Azevedo Sodré tá com a mão levantada. Diego? Pronto, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim, Diego. Beleza, professor Cristiano Bodar, obrigado pela palestra aí, muito esclarecedora, viu? Abriu mais perspectivas para mim de trabalho aqui. Eu sou o Diego Sodré, como já foi apresentado, sou professor do Instituto Federal de Brasília, campus Recanto das Emas, na Suíte Tecnológica, Produção Cultural e Design. Especificamente, trabalhamos com audiovisual e com animação. Tá? Então, assim, só para dizer que gostei muito da palestra, mais uma vez falando, e eu queria fazer um breve testemunho. Eu estou participando de um projeto daqui do Ministério da Justiça com o IFB, que é o Avançar com Cidadania. Estamos dando aulas de pré-vestibular para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Tem sido uma experiência muito legal. Né? Só que uma questão que me deixa um pouco inculcado é o fato da gente ter disciplinas de humanas, exatas, ciência da natureza, linguagens e redação, né? Então, assim, já na perspectiva do próprio Enem, que é do ensino interdisciplinar. Né? Mas apesar desse desafio, eu estou trabalhando com temas, mas numa pegada sociológica, apresentando um pouco da história, da geografia e da filosofia. Mas eu confesso que o ideal seria ter o professor de cada disciplina e eles fazerem um planejamento coletivo do ensino, né? Seria o ideal, mas é o que temos aqui para hoje, né? O que a figuração está nos permitindo aqui no projeto. Então, assim, hoje na aula eu trabalhei a questão da imaginação sociológica ao pegar temas de redação do Enem. Então, estou mostrando para eles assim, a importância do ensino de sociologia para criar argumentos para os alunos escreverem boas redações, né? Então, assim, eu peguei uma redação sobre invisibilidade das pessoas em situação de rua, né? Que foi tema de 2023, a reaplicação. E com isso eu trouxe a teoria de Irving Goffman sobre o estigma e da socialização dele, teoria do enquadramento social dele através dos papéis performativos. E aí a gente discutiu o estigma e a segregação, exclusão, preconceito, discriminação que é gerada pelo estigma com as pessoas que vivem em situação de rua. Foi uma aula muito rica, porque eu o tempo inteiro tratei para eles aqui isso como uma questão pública, já fazendo referência com Wright Mills, e comecei a aula com a música do Belchior, fotografia 3x4, na qual ele fala que a minha história talvez seja igual à tua, jovem que desceu do norte e no sul morou na rua. Né? Então aí já dá para fazer a conexão com a biografia do Belchior com a história que o Brasil vivia naquele momento do milagre econômico, da desigualdade regional, da indústria, né? A busca de oportunidades. Então, assim, agora o objetivo é ir além da imaginação sociológica e trabalhar a percepção figuracional, né? Então, Cristiano, nesse sentido, então, já queria te fazer uma pergunta. Como a gente pode, no ensino de sociologia, com os mais diversos temas, a gente incentivar a molecada, os jovens e até os adultos e os idosos também, né, na EJA, a fazer esse salto da imaginação para a percepção figuracional? Tem exemplos práticos de aula sobre isso que a gente poderia se inspirar? Obrigado. Então, Diego, pensando praticamente, eu poderia apresentar, por exemplo, simulações, né, como um slide que eu coloquei, o último slide, com a temática violência. A questão é, o cerne da ideia é, primeiro, pensar em termos de progressão, não atropelar. Então, né, fala assim, eu vou dar uma aula hoje figuracional. Você vai falar sozinho, não vai ter diálogo, não vai ter, porque não tem como uma pessoa saltar a alfabetização sociológica para chegar, né, no letramento, não tem como. Então, eu preciso pensar uma estratégia didática, como é que eu vou inserir
vou introduzir o tema. Primeiro, eu particularmente acho que a aula, ela não... Porque, assim, existe várias... Veja, e aí eu acho que é melhor voltar um pouquinho para ser mais claro, e não ser lido errado. Existem vários tipos de aula, certo? Não existe, na minha opinião, uma aula de um tipo melhor ou de um tipo pior. Depende do perfil do seu aluno. Por exemplo, uma aula que eu chamo de bacharelesca, que é aquela focada só na alfabetização sociológica, né? Só na alfabetização, só conceito, teoria, o professor já chega num quadro escrevendo Karl Marx, exército de reserva, né? Do nada, assim, pá. Isso pode funcionar para, por exemplo, alunos que estão querendo mesmo tirar nota 1000 na redação, que estão querendo fechar o Enem, que estão ali engajados, estudam e tal. Veja, já tem um estímulo para absorver. Funciona muito bem na graduação, porque o sujeito está querendo se formar, porque ele precisa conhecer aquilo ali para ensinar. Talvez, entre a classe trabalhadora, isso não funciona. Entende? Não funciona. Fazer uma aula, tem aula que é pautada, ela é pautada no exemplo. São aulas que eu chamo aulas exemplificadoras. Ou seja, aquela aula que você vai apresentar o conteúdo dando exemplo para aproximar o aluno daquilo. Mas o conteúdo epistêmico é o cerne da aula, nesse tipo de aula. O objetivo é que o aluno aprenda o conhecimento epistêmico. Ele dá exemplos. Mas ele começa do conhecimento epistêmico, dá exemplo, mas volta para o conhecimento epistêmico. Tem aquela aula que o professor começa da realidade do aluno, problematiza, gera problema, e depois apresenta como a sociologia explica aquele fenômeno. Uma aula parte da realidade para o conhecimento epistêmico, certo? São tipos de aula. Tem uma aula que eu prefiro chamar eu chamo de aula instrumentalizadora, né? Isso tudo está aqui no livro aqui. Aula instrumentalizadora. O que é essa aula instrumentalizadora? É aquela que o professor parte do pressuposto que o conhecimento epistêmico é meramente instrumento. O objetivo da aula é que o aluno entenda o mundo social, entenda um problema. Então, nesse caso, eu começo com um problema real, demonstro para os alunos como que a sociologia explica esse problema, ou seja, ensino os alunos a pensar sociologicamente o problema, para que eles terminem a aula resolvendo o problema, entendendo o problema, explicando o problema, descrevendo o problema. Então, qual é o cerne da aula? É a explicação, é a compreensão. O conteúdo epistêmico, ele é mera ferramenta que o aluno vai mobilizar mas o objetivo é o não é a ferramenta. Entende? Essa é o tipo de aula que eu acho que é mais adequada. Essas tipologias eu produzi, botei num livro, observando um conjunto de professores nesses últimos 7 anos. Então, ao longo de 7 anos, eu fui coletando observações dos meus alunos que fazem estágio, nos relatórios deles, como que os professores dão aula, e eu identifiquei que tem tipologias. Claro que eu estou falando em tipos puros, né? Mas na prática as coisas se misturam. Então, tem um professor que trabalha com aulas bacharelesca, tem professor que trabalha com aulas baseado em exemplo, e tem professor que trabalha com aula que parte da realidade, mas que volta, o objetivo final é o conteúdo de sociologia, e tem esse professor que trabalha uma perspectiva mais instrumentalizadora, certo? Esse modelo de desenvolvimento da aprendizagem que eu estou apresentando, que envolve do letramento da alfabetização para o letramento, tem muito mais ligação com esse último tipo. Aquele que o professor vai considerar que os conhecimentos epistêmicos são ferramentas, não é a essência. Eu não quero que o meu aluno entenda o que é mais-valia. Eu quero que o meu aluno entenda por que o pai dele acorda de madrugada, chega de casa de noite e não consegue dinheiro suficiente para viver. Isso é o ponto. Ele vai mobilizar mais-valia para entender isso, porque o objetivo é entender isso, não é entender mais-valia.
Então, é nesse sentido, é uma aula instrumentalizadora, tá? Enfim, então, acho que não sei se dá conta de provocar essa reflexão aí, de pensar. É pensar no sentido de instrumentalizar o aluno, pensando nesse sentido, você consegue desenvolver uma aula mais próxima de uma ideia de letramento, né, de imaginação, de percepção figuracional, a partir do momento que a gente pensa isso como instrumentos, como conhecimento epistêmico como instrumento a ser acumulado pelos alunos, como ferramentas. E aí, uma coisa que eu gosto de chamar sempre a atenção é que nós precisamos ter consciência que os conhecimentos epistêmicos da sociologia são ferramentas para explicar o mundo social. E que os alunos nunca vão ter uma caixa de ferramenta pesada, cheia, não vão. A gente não forma mini sociólogos. Esse é um ponto. Isso é importante a gente ter essa consciência. Muitos dos nossos alunos vão aprender epistemologia e vão conseguir relacionar isso com o mundo social depois de velho, porque sai da escola. Então, enfim, porque o conhecimento é acumulado. Mas a gente precisa entender que são só ferramentas e que o saber sociológico é um dos saberes possíveis, não é o único saber. Entende? Então, eu não preciso dar uma aula de sociologia querendo suplantar o conhecimento que o aluno tem. Eu só preciso conscientizar ele o seguinte, além dessa forma de você, do seu conhecimento que você tem, conhecimento tradicional, conhecimento religioso, inclusive, existe outro conhecimento, que é o conhecimento sociológico, que pode ser útil para você em algum momento da vida. E é importante ter consciência que os conhecimentos eles são úteis de acordo com as condições. Então, por exemplo, o sujeito que está lá resolvendo um problema no mundo religioso, o conhecimento religioso dele vai ser muito mais útil para ele mobilizar no jogo do campo religioso. O conhecimento sociológico vai ser útil para um outro momento. Então, eu não posso encarar um processo de catequização, entende? Aniquilando qualquer outro conhecimento que possa existir, dizendo o único conhecimento que você precisa ter no mundo, o único que está certo, o único que vai ser importante é o conhecimento sociológico. Eu acho que não nesse sentido. A gente precisa só instrumentalizar o aluno, dizer para o aluno, está aqui, isso é uma ferramenta. Até porque essa ferramenta é uma ferramenta que foi produzida pelo capitalismo, os conhecimentos capitalistas. Né? É o conhecimento do opressor. Veja, e conhecer as ferramentas do opressor ajuda o processo de libertação, dizia lá Paulo Freire. Então, a gente precisa conhecer isso. Agora, nós não podemos se colocar num pedestal, nós explicamos o mundo da forma correta e tudo que está fora disso não presta, não serve, tem que ser apagado, até porque isso só vai distanciar o aluno da possibilidade de ele se encantar pela sociologia, ver a sociologia como uma possibilidade, mais uma possibilidade de pensar o mundo. Cristiano, então, se você me permite, então, e se a mesa também me permite, só então para entender, para você, então, a gente conseguir fazer o letramento sociológico, então a gente tem que ser capaz de contextualizar, para trazer um contexto para o aluno, geralmente um contexto que está próximo à vida dele, aí vir com a teoria sociológica, com os conceitos, ou com os temas da sociologia, né, para fazer com que ele abstraia, que ele seja capaz de criar uma abstração e, a partir dessa reflexão teórica, ele voltar para analisar a realidade com essa teoria? Sim, veja, é exatamente esse processo, de forma assim, crua, né? Agora, estou falando de crua por quê? Porque no processo de introdução desses conhecimentos epistêmicos, você precisa dialogar, precisa saber o momento de introduzir, você não pode, porque senão vira uma aula depositária, entende? Uma aula onde você vai chegar ali e vai encher a cabeça do aluno de um monte de conceito e ele não vai assimilar nada. Então, a gente precisa saber como lidar, qual o momento, até que ponto, determinados conceitos, às vezes, é muito abstrato para aquele nível de aluno, né? Então, precisa saber esse aspecto. Agora, não é possível avançar para um letramento sociológico sem conhecimento epistêmico. Que não há letramento sociológico sem conhecimento epistêmico das ciências sociais. Como eu disse, pode ter pensamento crítico, pode ser outro conhecimento, mas a gente não pode chamar isso de conhecimento sociológico. Que conhecimento sociológico, como o nome já diz, demanda de sociologia, demanda das ciências sociais.
Obrigado, Cristiano, entendi. Obrigadão. Cristiano, tem algumas outras questões que eu coloquei aqui. A primeira delas foi do Antônio Simões, de Angola. Professor Bodar, é possível, no final da conversa, enviar esse material e outros materiais do professor no meu e-mail? Bom, Antônio Simões, a gente vai colocar no YouTube, vou até colocar o link aqui do YouTube do LEPEX, então essa palestra, essa aula vai ficar lá, salvo. E aí ele fala, cá em Angola, em particular no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, e sede Luanda, também temos discutido alguns artigos do professor Cristiano Bodar, no entanto, é um prazer eu poder ouvi-lo de forma online. Então, Cristiano, poderia falar para ele onde ele encontra alguns materiais já produzidos, alguns tem de graça, né, gratuitamente disponibilizados na internet, muitos trabalhos acadêmicos, e outros estão disponíveis em livrarias virtuais, físicas, né? Poderia falar para ele desse modo. E aí, eu já parto para... Tem outras 3 questões. O Alex perguntou qual a perspectiva futura para os novos profissionais no mercado de trabalho. A Ludmila, como podemos garantir que disciplinas como Sociologia e Filosofia sejam ensinadas por especialistas na área, respeitando suas especificidades, em um cenário onde instituições ainda promovem a intercambiabilidade entre professores dessas disciplinas? Pode fazer essas 3? Aí depois tem a última do Matheus. Vamos lá. Onde conseguir, então, materiais, né? Eu recomendo que vocês conheçam a revista da CABEX, né? Associação Brasileira de Ciências Sociais. Vocês vão encontrar muitos materiais, relatos de experiência, muito material qualificado ali, inclusive muitos artigos meus circulam nessa revista. Na revista Café com Sociologia também circula muitas obras vinculadas ao ensino de Sociologia. E recomendo vocês conhecerem o site da editora Café com Sociologia. É só digitar no Google Café com Sociologia, vocês vão achar tanto o blog quanto a editora. Na editora tem livros para serem adquiridos, comprados, mas também livros para serem baixados. Inclusive tem um livro brilhante que eu tive a honra de organizar junto com outros colegas, com a participação de 83 professores, pesquisadores, que é o Dicionário do Ensino das Ciências Sociais. É um livro, acho que, para quem quer se aproximar do campo acadêmico, que pensa no ensino de sociologia, eu acho que é a obra mais potente que nós temos hoje, na minha opinião. Né? Não estou falando isso porque eu sou um dos organizadores, não, porque acho que, enquanto pesquisador, acho que ali é onde se reúne quase a totalidade da produção, das temáticas que vêm sendo discutidas e tal. Enfim, eu acho que é por aí, né? E aí ali você vai conhecer quais são os pesquisadores que estão publicando, e vira uma bola de neve. Depois você não vai dar conta de ler o que tem se produzido, porque se produziu muito, muito. No blog Café com Sociologia, vocês vão encontrar uma aba onde tem uma espécie de banco de teses e dissertações. Só ali tem mais de quase 200. Então, assim, você tem material para ler por muito tempo, se você quiser. Então, assim, mas no Brasil, o campo do ensino de sociologia, a pesquisa do ensino de sociologia tem se vigorado bastante. Essa é uma questão. Essa foi a pergunta sobre isso. Depois foi o quê mesmo? Perspectiva futura para os novos profissionais do mercado de trabalho. Sobre essa questão da perspectiva de futuro, né? Vamos lá. Falando da figuração, né? Porque a gente, cientista social, a gente não tem bola de cristal para adivinhar o futuro, o que vai ser o futuro. O que eu posso fazer é um exame do presente, e a partir do exame do presente chutar, né? O que é possível que venha a se desenvolver. Primeira coisa que eu gostaria eu sempre repito, é que nós estamos, por incrível que pareça, no melhor momento do ensino de sociologia no Brasil. Melhor. Já foi muito pior. Nós avançamos muito em qualidade de prática docente, em quantidade de mercado de trabalho. Quando eu me formei em 2001, não se tinha sociologia no ensino básico. Não se tinha. Não se tinha discussão acadêmica. Não se tinha, a gente não se tinha sequer identidade de professor de sociologia. Então, nós avançamos muito. Foi criado, a SBS abraçou o tema, lá desde 2011, mais ou menos, 2010, não, 2006.
Nós tivemos a introdução da sociologia em todas as escolas a partir de 2009, com a lei de 2008. Nós tivemos a criação da ABECS em 2010, 12, uma entidade que luta pela causa. A SBS ampliou no evento deles, criando um evento específico para o ensino de sociologia. Hoje nós temos uma comunidade acadêmica que está na luta sobre o ensino de sociologia, uma comunidade política nessa luta. Hoje todas as escolas têm sociologia, né, embora a carga horária não é o desejável, mas está ali presente. Hoje nós temos uma formação de professores de sociologia mais qualificada do que há 10, 15 anos atrás. As licenciaturas começam a pensar as questões do ensino de sociologia, coisa que na minha época não existiu. Então, um dos motivos que me fez escrever esse livro tem muito a ver com essa carência que nós tínhamos para pensar coisas mais próximas do ensino de sociologia, quando a gente pensa didática, né, teorias pedagógicas, etc. Então, nós avançamos muito. Eu acho que nesse ponto é importante. A reforma, a gente pelo menos vai dar uma superada, porque a reforma, a gente sabe que reformas de educação, elas são difíceis de serem realizadas, então, seja, ela se concretizou agora em 2024, a gente vai ficar pelo menos aí mais uns 10 anos sem reforma de educação básica. Então, em 10 anos a gente vai ter aí um sossego dessa ameaça de tirar a sociologia, de manter a sociologia. Então, a sociologia vai estar presente, porque ela é um componente da educação, da formação geral básica, determinada pela própria legislação que promulgou a reforma em 2024. Nós temos livros mais qualificados, nós temos materiais acadêmicos mais qualificados, nós temos materiais voltados para o professor, de orientação. Mais uma vez, o Merchan. Esse livro é um exemplo, né, de material voltado para o professor. O livro que o Wallace falou, que é esse aqui, que está pertinho para cá, uso de canções. Então, a gente tem uma série de coisas que nós não tínhamos. Quando eu comecei a dar aula de sociologia, eu precisava ver como que o professor de história dava aula, usava recurso, e ficava imitando. Havia uma proximidade muito grande. E é por isso que eu estou chamando a atenção nesse momento histórico que a gente está vivendo, que a gente precisa se descolar dessas disciplinas, dando mais especificidade a essa disciplina. E aí a próxima pergunta era justamente sobre como avançar, como trabalhar, garantir. A gente precisa avançar nesse descolamento, fazer com que a aula de sociologia ela não seja uma aula de história, é avançar nessa qualificação. E aí a própria pergunta vem com a resposta: especificidade. Nós precisamos dar especificidade à nossa disciplina, que aí a gente pode mobilizar, argumentar no campo político que a disciplina ela tem uma especificidade. E se ela tem especificidade, não é qualquer um que pode dar aula. Agora, se ela não tem especificidade, qualquer um pode. Que é uma aula de ciências humanas, então se é ciências humanas, qualquer professor de ciências humanas pode dar aula. Mas a partir do momento que ela tem especificidade, não é qualquer professor que pode dar aula. Aí precisa ser formado em ciências sociais. Então é nesse sentido que eu digo que a minha proposta, ela é uma proposta pedagógica, mas ela tem um caráter político embutido nela. Porque na medida que darmos especificidade, nós vamos ter mais argumento para brigar pelo espaço, e não só mais argumento para brigar pelo espaço, como outros profissionais vão começar a não querer pegar mais a disciplina, porque vão ser exigido deles esse tratamento específico, com a sua epistemologia própria, esse desenvolvimento do letramento sociológico. Então, a gente começa a ficar mais difícil querer dar aula da disciplina se ela começar a ganhar esse caráter mais específico. Então, é isso. Acho que consegui responder as 3 perguntas aí juntas. Tinha do Matheus. Chegou a ver essa? Professor, gostaria de saber se o senhor tem conhecimento sobre o ensino de educação étnico-raciais para a educação básica, seja para o ensino fundamental, seja para o nível médio. E, claro, se tiver publicação nesse sentido, a especificidade de disciplina de sociologia escolar. Se dá devido aos meus estudos sobre raça, ser muito no âmbito acadêmico, queria saber como isso se dá a nível escolar. Obrigado e parabéns pela apresentação, foi muito boa. Acho que vai ao encontro do que tu está produzindo agora, né? Quem fez a pergunta? Matheus Cavalcante, nosso aluno da UERJ. Matheus, vamos lá. Nós temos uma produção recente, mas muito vigorosa, sobre educação étnico-racial. São Paulo. Nós temos ainda uma produção
pequena ainda, né, acadêmica, pensando questões étnico-raciais para o ensino de sociologia. Recomendo um artigo meu, onde eu faço esse mapeamento, quais são as pesquisas que já foram desenvolvidas pensando questões étnico-raciais, especificamente para pensar dentro do contexto do ensino de sociologia. O artigo está publicado na revista Café com Sociologia, se eu não me engano, da edição do ano passado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não temos ainda, pelo menos não conheço, trabalhos de orientações pedagógicas para a especificidade do ensino de sociologia. Nós temos de forma muito geral como trabalhar as questões étnico-raciais no ensino de ciências humanas. Mas aí a gente cai na velha armadilha que eu estou questionando aqui. Está muito colado com as outras disciplinas. Precisamos descolar. Precisamos trabalhar as questões étnico-raciais a partir das epistemologias das ciências sociais. Então, aí, já adianto, eu tinha falado isso no início, já fazer a propaganda aqui, eu acabei de escrever um livro justamente sobre isso, questões étnico-raciais nas aulas de sociologia, como trabalhar o tema, desenvolvendo letramento, alfabetização e letramento sociológico, dando trato específico das ciências sociais, tudo que a gente falou aqui, como trabalhar isso na sala de aula, sem cair na aula de história, sem cair na aula de geografia, sem cair na aula de filosofia. Então, convido aqueles que se interessam pelo tema, o Matheus, a adquirir esse livro. Quem estiver no Eneseb, que vai acontecer em São Paulo, na segunda semana de julho, eu vou, inclusive, cadastrar esse livro para fazer o lançamento, né, além de outros 2 livros que estou organizando, que alguns colegas aqui vão ter capítulos, né, um livro que chama-se Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Sociologia. O Mosca, que eu estou vendo aqui rapidinho, aqui, o Mosca, o Wallace, são autores, acho que não tem mais ninguém que eu olhe aqui rapidinho, acho que não, que são autores que estão compondo aí esse livro, que é um livro bem interessante, porque são livros que tratam de temas, de conceitos, mas de forma mais aprofundada, porque às vezes o livro didático trata o tema em um parágrafo, em uma linha. E aí, às vezes, o professor quer se aprofundar, quer discutir mais aquela temática, são livros de apoio ao professor nesse sentido. E é um apoio ao professor de forma mais pragmática, no sentido de que o professor pode pegar esse material e usar diretamente para os alunos, porque ele já é produzido numa linguagem para o aluno, né? Inclusive com atividades para os alunos, com dicas de leitura, dicas de filme, de música, etc., para os alunos, voltado para o ensino médio. Então, esse esforço pedagógico é muito recente, né? Que a gente tem, pelo menos, temos outros esforços mais antigos, mas que circularam muito pouco. Por exemplo, o pessoal da UEM, ali em 2012, se eu não me engano, 2012 e 2014, publicou um livro que é um portfólio de várias atividades de ensino de sociologia, mas um livro que pouco circulou, né? E agora a gente tem a editora Café com Sociologia, que tem publicado bastante coisa voltado para o ensino de sociologia. E esse livro que eu estou me referindo especificamente chama atenção para esse fato. Não é um livro que vai tratar das questões étnico-raciais para as ciências humanas. É um livro que trata as questões étnico-raciais para o ensino de sociologia. Inclusive, apresenta minimamente o conteúdo que o professor precisa saber desse tema, como quais são os cientistas sociais que pensaram a temática, qual eles construíram de reflexão sobre a temática, os conceitos que eles desenvolveram, as teorias, etc., e como depois, numa segunda parte, como trabalhar esses temas na sala de aula. Então, fica aí o convite antecipado e a divulgação antecipada de um livro que foi para a gráfica ontem, né? Eu tive o prazer de fazer a revisão de uma parte do livro, é muito bom, vale muito a pena mesmo. Esse livro que a gente faz a aula hoje, né? O que aprender para ensinar sociologia, tem muita coisa, vale de fato muito a pena. Transposição didática, um pouco da história da sociologia, exemplos de plano de aula, exemplos didático-pedagógicos, questões, uma parte de avaliação, enfim, ele é bem
bem completo. O título acho que foi um dos grandes acertos desse livro, Cristiano. Fizeram uma pergunta aqui, eu vou responder aqui rapidinho. Sim. Perguntaram aqui, o Diego, esse livro aqui que o Wallace falou agora, né, que é esse daqui, que é o último que eu lancei, ele está com uma promoção pela editora, comprando diretamente pela editora, vocês adquirem ele sem pagar frete. A editora está pagando frete para os compradores. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site da editora, tem lá divulgação lá do livro, e tem a opção de comprar no Pix, não pagando frete. Tem a opção também de comprar no cartão, mas aí pagando frete, que aí já é com uma empresa terceirizada, né, porque de outra livraria que circula o livro. Então é isso. Maravilha. Então, a gente vai caminhando para o final. Eu agradeço a todos, e é muito bom nós do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ciências Sociais da UERJ, temos recebido tanta gente nessa noite, sexta-feira, nunca é fácil, e agradecer mais uma vez ao professor Cristiano, essa rica parceria, tem tanto estimulado a nossa produção e o nosso qualificado o trabalho que a gente realiza nas salas de aula, né? Vou só fazer um pedido. Claro, Cristiano. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro. É verdade. Para a gente registrar, então, assim, só esperar um pouquinho, porque os colegas às vezes estão se arrumando e tal, e aí se organiza aí para a gente fazer um registro. E aí, enquanto os colegas se ajustam, né, eu gostaria de agradecer mesmo, assim, de coração, a gente ter aqui um volume de 40, até 2 minutos atrás tinha 42 pessoas, então a gente começou, acho que 47, terminamos com aproximadamente isso, então, assim, o pessoal ficou do começo ao fim, isso para mim é muito significante, de saber que vocês tiraram um momento da vida de vocês, 2 horas, que não é pouca coisa, ficar na frente de um celular, na frente de um computador, durante 2 horas, para me ouvir. Então, assim, agradeço de coração e espero que eu tenha atendido a expectativa. Se eu não atendi, antecipo aí as minhas desculpas, né? Mas fiz de coração, com muita boa vontade, e sigo aí à disposição. Então, vamos lá fazer a nossa foto. Eu vou fazer um print aqui. Se o Wallace quiser fazer um print, ele também faz. Aí eu só vou pedir... Sim, Walter. O Walter fez a pergunta no YouTube do LEPEX. Eu botei o link aqui, posso colocar de novo. A lista de presença também já circulou, não deixe de assinar. De todo modo, é só colocar lá no YouTube, LEPEX, UERJ. Aí eu só vou pedir para não fazer aquele comentário, porque senão o comentário vai tapar a cara de alguém aqui, tá bom? Então eu vou contar até 3 para não pegar ninguém de surpresa. 1, 2, 3. Obrigado aí, obrigado. Eu tenho umas carinhas conhecidas, Ludmila, Luciano, o Mosca, enfim, o Diego, e prazer, obrigado pela participação, tá? Muito obrigado, um abraço para vocês e boa noite. Valeu, Cristiano. Valeu, Wallace. Foi ótimo. Um abraço. Maravilha, Mosca. Bom te ver, querido. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, tá, pela partilha. Um grande abraço e bom final de semana. Tchau. E a lista de presença, mais uma vez aqui, caso alguém tenha perdido. Encerro a gravação.